Aqui é o professor Roberto Braga, do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral. Nessa apresentação, nós vamos conversar a respeito do desenvolvimento de materiais contendo fosfato de cálcio e silicato de cálcio para remineralização dentária. Muito bem, vamos falar um pouco a respeito de compósitos contendo partículas de ortofosfato de cálcio. Aqui você vê uma imagem em microscopia eletrônica de varredura de partículas de fosfato dicálcico diidratado. Essa imagem, também feita em microscópio eletrônico de varredura, mostra a superfície de fratura de um compósito contendo 30% de DCPD e 20% de vidro silanizado. Nessa imagem não dá para ver muito bem onde está o fosfato de cálcio. Mas é possível usar uma técnica conhecida como EDS, espectroscopia por energia dispersiva, para mapear os elementos químicos e aí sim as partículas de fosfato de cálcio e as partículas de vidro de bário ficam bastante evidentes. Note que existe uma boa dispersão das partículas de DCPD no meio do compósito. Uma pergunta muito importante no desenvolvimento de materiais resinosos contendo fosfato de cálcio é qual o efeito da incorporação dessas partículas sobre as propriedades mecânicas do compósito. Esse gráfico mostra o efeito da substituição de partículas de vidro, de partículas de reforço, por partículas de DCPD sobre algumas propriedades mecânicas dos compósitos. No eixo X, nós temos a fração de DCPD no compósito, então 0 significa que eu tenho apenas vidro de bário, e 1 significa que eu tenho apenas DCPD, sendo que o conteúdo total em volume de partículas, seja de vidro ou de DCPD no material, é 50%. No eixo Y, eu expressei aqui a porcentagem em relação ao valor do grupo controle sem DCPD alcançada pelos outros materiais. Então, 100% seria a resistência atingida pelo material controle sem DCPD. E, à medida em que eu vou substituindo o vidro de bário por DCPD, eu observo que tanto a resistência à fratura quanto o módulo flexural diminuem. E isso é um problema, porque existe aí uma solução de compromisso entre potencial remineralizador e propriedades mecânicas do material. Identificado o problema, nós temos que buscar maneiras de tentar contorná-lo. Uma primeira possibilidade é alterar os parâmetros da síntese das partículas de DCPD a fim de reduzir o tamanho. Uma segunda possibilidade é reduzir o tamanho dessas partículas através de moagem. Além disso, é possível funcionalizar as partículas de ortofosfato de cálcio a fim de melhorar a união dessas partículas com a matriz resinosa. Existem diversas possibilidades em termos de monômeros funcionalizantes. Nós temos investigado a funcionalização com dimetacrilatos, por exemplo, o TEG-DMA, que já é um monômero encontrado na grande maioria dos compósitos, mas também é possível funcionalizar essas partículas com monômeros que contêm grupos carboxílicos e também com monômeros que contêm grupos fosfato. A pergunta que se faz é, e funciona? Compostos contendo fosfato de cálcio auxiliam no aumento do conteúdo mineral do esmalte afetado por cárie ou da dentina afetada por cárie? Os estudos in vitro e alguns poucos estudos in situ mostram que sim. Aqui do lado esquerdo, nós temos duas imagens obtidas através de microradiografia transversal, a superior mostrando a lesão inicial e a inferior mostrando o esmalte parcialmente remineralizado após 14 dias de ciclagem de pH em contato com um composto contendo 20% em volume de fosfato de cálcio. Então notem que a lesão diminuiu bastante. De modo geral, os estudos mostram um aumento na densidade mineral entre 14% e 38% para esmalte e entre 35% e 48% para a dentina. Porém, o desafio não é apenas recuperar o conteúdo mineral da dentina ou do esmalte, mas sim restabelecer a estrutura do tecido perdido. A principal abordagem utilizada por vários grupos de pesquisa é a utilização de análogos de proteínas não colágenas capazes de direcionar a precipitação mineral para a região intrafibrilar do colágeno. Esses análogos são peptídeos. Existem diversos peptídeos, cada grupo de pesquisa tem o seu peptídeo favorito, e o primeiro deles, publicado em 2003, foi o ácido poliaspartico. E esse processo de remineralização utilizando o ácido poliaspartico recebeu o nome de processo PILP.
As imagens na parte de baixo do slide mostram, através de microscopia eletrônica de varredura, o resultado da utilização de um sistema de 2 componentes que funcionam da mesma forma que o ácido poliaspartico. Esses glóbulos observados na imagem do lado direito são constituídos por fosfato de cálcio que precipitou nessa região uma vez atraídos pelos análogos, chamados de análogos biomiméticos, porque eles tentam reproduzir o processo de biomineralização. O processo PILP já foi testado também sobre lesões em dentina. Após 28 dias em contato com a solução PILP, a dentina da lesão recuperou 91% do módulo de elasticidade e 77% da dureza. Ou seja, não foi apenas o ganho mineral que aconteceu aqui, mas uma recuperação das propriedades mecânicas da dentina. Isso porque esse mineral foi depositado nas regiões onde ele existia antes de ocorrer a lesão, que são a região intrafibrilar do colágeno e também na região extrafibrilar. Nós temos um projeto em andamento sobre remineralização dentinária, associando o processo PILP com compósitos contendo partículas de fosfato de cálcio. Esse é um projeto que conta com a participação do Marcelo Giannini, da Unicamp, da professora Daniela Rios, da FOB, e também do professor Stefan Habelitz, que trabalhou bastante com o processo PILP, e da Bruna Fronza. Partículas de silicato de cálcio também vêm sendo bastante testadas como fonte de íon para a remineralização. E nós iniciamos, há pouco tempo, um projeto no qual as partículas de silicato de cálcio vão ser sintetizadas, caracterizadas e adicionadas a um sistema adesivo, com o objetivo de aumentar a longevidade da interface adesiva. Notem aqui nessa imagem em microscopia eletrônica de varredura que a morfologia do silicato de cálcio é muito diferente da morfologia do fosfato de cálcio. A presença de cálcio na camada híbrida tem 2 efeitos. Primeiro, de permitir a precipitação mineral no interior da camada híbrida, o que aumentaria a proteção do colágeno. Segundo, os íons metálicos ajudariam a inativar as proteinases responsáveis pela degradação do colágeno da camada híbrida. Muito bem, essa foi uma visão geral do que nós estamos fazendo aqui no departamento.